Voltamos a apresentar Repercussão Geral. E estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa também pela internet, em www.radiojustiça.jus.br. A sua participação é muito bem-vinda pelo twitter.com/radiojustiça e tem ainda o WhatsApp 61 999 75 81 40 999 75 81 40. Repercussão Geral. E agora, no segundo bloco do Repercussão Geral, vamos ouvir a entrevista feita pelo repórter Arthur Filho. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Mauro Campbell, determinou que os recursos especiais sejam julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Sobre este tema, nós vamos conversar com um advogado especialista em recuperação judicial e falência, Dr. Sérgio Emerenciano. Obrigado por atender a reportagem da Rádio Justiça. Seja bem-vindo. Obrigado a você e a todos os ouvintes que nos acompanham. Primeiramente, antes de entrarmos, o senhor explicar a determinação do ministro do STJ, Mauro Campbell, o que são recursos especiais e recursos repetitivos. Perfeito. Os recursos especiais, a gente está falando daqueles recursos que são discutidos em Brasília, né, após as decisões que são proferidas pelos juízes de primeira instância. Posteriormente, quando essa decisão é discutida, elas são então levados aos tribunais de justiça de cada estado, e o recurso especial é quando você tem uma matéria especificamente de natureza técnica, mas que você não fala efetivamente de provas, aí você tem essa discussão perante ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então você discute as questões legais, não efetivamente as questões probatórias que foram objeto de discussão nos tribunais inferiores. Então, e o senhor pode explicar como foi a interpretação do ministro Mauro Campbell, que determinou que uma recuperação judicial, a empresa, né, pode sofrer a perda de ativos por débitos fiscais? Na verdade, o que ocorre, existe já uma discussão, a Lei de Recuperação Judicial e Falência é do ano de 2005, existe uma discussão muito latente nos tribunais, no sentido de que o que deverá prevalecer. Qual seria essa discussão? Discussão no sentido de que os débitos fiscais e tributários, de maneira geral, não estão inseridos dentro do procedimento de recuperação judicial. Ou seja, você tem um procedimento de recuperação judicial onde é discutido todas as dívidas da empresa, é aprovado um plano, que nada mais é que um contrato, que de certa forma vai regulamentar a maneira que aquela empresa, então, com dificuldades financeiras, irá pagar os seus credores. Só que nesse plano de recuperação, nesse contrato, não está contemplado, por uma questão de dispositivo da própria Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência, os créditos de natureza, de ordem tributária. E por conta dessa situação, o que nós temos na prática, no dia a dia, é boa parte das companhias que estão em recuperação judicial possuem débitos de natureza tributária, junto com a União, junto com o Estado, enfim, os municípios também. E no dia a dia, as empresas, então, continuam trabalhando, continuam gerando riqueza para pagar os seus credores, mas os créditos de natureza fiscais, tributárias, de certa maneira, acabam atrapalhando essa perpetuação do negócio, essa retomada das atividades das companhias, tendo em vista que o fisco tem, nos últimos anos, isso já vem também de longa data, de 10 anos para cá, agilizado muito os seus procedimentos de cobrança dos débitos tributários das empresas. E, no caso das empresas em recuperação judicial, isso não é diferente. Ou seja, na prática, o que nós temos, enquanto o empresário e os seus credores estão efetivamente galgando todos os esforços para poder receber seus créditos, os empresários retomarem num modelo ainda melhor as companhias, então, recuperação judicial, do outro lado você tem um fisco pedindo penhoras, efetivamente das contas correntes dessas empresas, pedindo efetivamente penhora dos ativos, dos prédios, dos terrenos, de maneira geral. E toda essa discussão vem aí há já 13 anos, desde o advento da lei,
né, sendo travada diuturnamente nos tribunais por nós advogados especialistas, junto com os procuradores também da União de maneira geral. E de tanto termos essa discussão, agora o ministro resolveu juntar toda essa discussão para que tenhamos o norte, né? Para que tanto o erário de maneira geral, a União, enfim, o fisco de maneira geral, consiga ter um norte de como irá receber esses seus créditos, e o empresário e os demais credores também. Então isso a gente vê com muita tranquilidade, ao mesmo tempo com muita, além de ser muito tranquilo, é algo também que nos traz bastante alento, porque é mais um posicionamento que deverá nortear tanto as empresas que estão com dificuldade financeira, que não são poucas no país, né, nos últimos anos, bem como o próprio fisco de maneira geral. Estamos conversando com o advogado Dr. Sérgio Emerenciano, especialista em recuperação judicial e falência. Ele que explica uma determinação do STJ sobre a recuperação judicial. O senhor pode exemplificar, Dr. Emerenciano, por favor, o que são essas perdas de ativos, o que vem a ser esses ativos na hora de uma recuperação judicial? Claro, vamos lá. Na verdade, não seria único somente em relação às empresas em recuperação judicial, mas também se aplicam a elas. Basicamente os credores e a empresa em recuperação judicial transacionam, aprovam um plano de recuperação judicial que, como eu disse ainda há pouco, nada mais é que um contrato, onde lá está regulamentado como serão pagos essas dívidas aos credores, 5, 10, 15 anos, enfim, cada plano é negociado com os credores. Ou seja, o pagamento de uma dívida, você tem 2, no máximo 3 maneiras de você praticamente quitar uma dívida, seja ela qual for. Ou com dinheiro novo, com investidor novo, ou com a venda de ativo, ou com geração de fluxo de caixa, ou seja, com a perpetuação do negócio da empresa, então, em recuperação judicial. São as 3 maneiras básicas de você conseguir superar uma situação de estresse, uma situação de recuperação judicial. O que ocorre? O fisco, de maneira geral, por não estar inserido no procedimento de recuperação judicial, boa parte das vezes, ele penhora a máquina da empresa, ele pode penhorar o prédio, que é onde está situado efetivamente toda a indústria, ele pode penhorar os recebíveis, ou seja, todos os dinheiros que são, toda a riqueza que é gerada pela empresa de recuperação judicial, que deve ser utilizado para pagamento de funcionários, para o pagamento dos próprios tributos do dia a dia, para pagamento desses credores que continuaram acreditando na empresa e aprovaram então o plano de recuperação judicial. E num determinado momento você tem uma penhora de um credor, que é o fisco, que não está inserido dentro desse contexto e que de certa maneira pode retirar o principal ativo. E os ativos são essenciais para a manutenção da atividade industrial, da atividade da empresa em recuperação judicial. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos ter uma indústria gráfica, por exemplo, que ela tem lá os seus equipamentos gráficos de maneira geral, as suas impressoras, né? Se tirar determinadas impressoras, você não consegue imprimir, ou seja, você não tem mais empresa para poder perpetuar o negócio, para poder cumprir os seus compromissos no dia a dia. E isso tem sido constantemente utilizado pelo fisco de maneira geral. Então, em decorrente de toda essa discussão que vem sendo travada ao longo dos últimos 13 anos, são vários recursos, isso realmente é muito comum no dia a dia, né? Agora o ministro resolveu juntar toda essa discussão, onde nós teremos, nós advogados, o fisco, os empresários de maneira geral, como eu disse, vai trazer bastante tranquilidade para todos que convivem nesse ambiente, para que tenhamos então um norte, né? Agora, qual será a definição, evidentemente, isso é objeto de discussão, mas o que a gente consegue entender nesse primeiro momento é que com essa decisão agora do ministro, todos os processos onde se discute as questões dessa natureza, que seria, entre aspas, retirada de ativos de uma empresa de recuperação judicial por parte do fisco, estão suspensos até uma decisão, então, a ser proferida nesse sistema de recurso repetitivo, que no caso é o tema 987, super recente da última semana. Então a gente está bastante, ao mesmo tempo, tranquilo com esse posicionamento e ao mesmo tempo ansiosos, esperançosos para que tenhamos uma definição que, como eu disse, vai trazer mais tranquilidade
para esse universo jurídico, para todos que operam nesse segmento. Esta perda explicada pelo senhor, Dr. Sérgio Emerenciano, ela só ocorre quando não há o cumprimento do pagamento da recuperação judicial? Não, na verdade não. É aí que está. Como o fisco não está inserido dentro do procedimento de recuperação judicial, o seu processo, a sua cobrança corre em paralelo com a recuperação judicial. Então, para que a empresa possa cumprir seu plano de recuperação judicial, ela precisa produzir. Mas se o fisco foi lá e retirar um equipamento da indústria, como eu dei exemplo ainda há pouco de uma indústria gráfica, como que a gráfica vai conseguir entregar os seus livros, ao final, se ela não teria supostamente, no caso, a impressora, porque o fisco foi lá, penhorou eventualmente essa impressora e levou a leilão para um terceiro. Eu não tenho a continuidade, a perpetuação do negócio da empresa em recuperação judicial. Nós tivemos isso muito latente nos anos de 2005, 2006, 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, no caso da VASP, né? Que existia uma discussão muito grande se as aeronaves poderiam não ser retiradas da companhia, né? Porque nós tínhamos lease, tínhamos alienação fiduciária, tínhamos outros tipos de discussão, até o próprio fisco também era credor, né? E naquele momento era muito incipiente a legislação, ela era muito recente, né? Então, por conta disso, houve toda já uma discussão de que seria mantido, então, os ativos e os credores teriam, no caso lá, era especificamente os credores trabalhistas, né? E os credores, então, deveriam aguardar o cumprimento do plano de recuperação judicial para, então, receberem seus créditos. Qual seria a saída em relação ao fisco nesse momento? Eventualmente é objeto da discussão desse tema 987 do recurso repetitivo. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em recuperação judicial e falência, Dr. Sérgio Emerenciano, ele que explicou uma decisão do ministro do STJ, Mauro Campbell, que determinou que os recursos especiais sejam julgados conforme o rito dos recursos repetitivos. Dr. Sérgio Emerenciano, muito obrigado por participar aqui da nossa programação. Que agradeço em poder esclarecer a todos essa decisão. Como eu disse, nós estamos bastante esperançosos com essa análise que irá trazer para todo mundo que convive nesse universo mais tranquilidade, empresários, para o judiciário de maneira geral, para o próprio fisco e para nós advogados. Obrigado. Ouvimos a entrevista feita pelo repórter Arthur Filho no segundo bloco do Repercussão Geral. E o programa vai agora para o último intervalo de hoje. No próximo bloco, você confere mais uma entrevista. Surge na Câmara dos Deputados o primeiro relatório com a proposta de um novo Código de Processo Penal brasileiro. Vamos ter uma análise inicial da proposição apresentada e também alguns pontos críticos dessa proposta. Voltamos logo. Você está ouvindo Repercussão Geral.